a mais um vídeo do canal e bora transformar essa carinha de menina num mulherão. Pele limpinha e hidratada e eu vou começar aplicando esse spray da Urban Decay pra fixar melhor a nossa maquiagem. E depois da pele estar bem sequinha, tem que esperar secar o produto, eu venho aplicando esse primer da Avon na minha zona T, que é mais oleosa. Antes de vir com a base, eu vou camuflar essas manchinhas de acnes passadas que estão no meu rosto. Então eu venho com essa paleta da MAC e o tom aí de mais alaranjado com fundinho vermelho. E eu vou aplicando já esfumando em cima das manchinhas escuras que estão no meu rosto. E um pouquinho aí também na olheira. Manchas devidamente camufladas, agora é hora de aplicar a base. E a base escolhida foi a base da Maybelline, que promete aí uma duração de 24 horas e já tem resenha dela aqui no canal. Venho com a esponjinha úmida, dando batidinhas na minha pele para assentar toda essa base do meu rosto. E em seguida eu venho com esse produtinho da Avon, que é uma base em creme, e aí eu vou fazer o jogo de contorno do meu rosto. Aproveito e faço também aí um contorninho no queixo para deixar ele um pouquinho mais saliente, mas eu não vou utilizar esse produto para fazer o contorno do nariz. Corretivo Pro Longwear da MAC na cor NC42 e eu vou aplicar fazendo o jogo de iluminação. Aplico então abaixo dos olhos, nariz, testa e queixo e eu já venho aplicando com a esponjinha esfumando o produto. Troco o lado da esponjinha e já vou esfumando a parte do contorno, a parte mais escura que eu fiz anteriormente. Pele totalmente esfumada, agora vem a hora de selar e para isso eu vou vir com esse pó bem fininho da Laura Mercier e eu vou aplicar somente em cima de onde eu fiz o jogo de iluminação. Então somente onde eu apliquei aí o corretivo da MAC e aí eu vou deixar bem acumulado esse produto. Aproveito também para delimitar melhor aí abaixo do contorno e deixar tudo bem seladinho. Observem que eu não vou selar a parte do contorno com esse pozinho, e sim com o pó Chocodream da Bruna Tavares. Aí sim eu vou selar toda essa parte mais escura do meu rosto. E eu aproveito também para fazer o contorno, devolver a sombra do meu nariz. Agora eu venho com um pincelzinho chanfrado, sem produto algum, espalhando todo esse excesso de pó que estava no meu rosto e deixando aí muito mais esfumado. Vou borrifar um pouquinho de fixador no pincel do iluminador e o iluminador escolhido foi o Strobing da Luisense. E, gente, olha esse iluminador. Não, pelo amor... Gente, sério, maravilhoso, para tudo. Tá muito iluminado. Ilumino também a pontinha do nariz e o arco do cupido. Como blush, o blush escolhido também foi da Bruna Tavares, se eu não me engano é na cor Magnolia, mas não se preocupem que todos os produtos utilizados nessa make estarão aqui embaixo no box de informações. E agora, gente, observem esse antes e depois. Eu acho que é a melhor pele que eu já fiz nesse canal. Tá de parabéns! E pra gente começar os olhos, eu venho com essa paleta esfumadão de respeito da Duda Fernandes com Arela Makeup. E eu vou pegar esse tom médio e eu vou começar depositando ele bem no meu côncavo, deixando aí bem da cor que eu quero, bem da cor mesmo da sombra. E depois eu desço a mão aí no pincel, pego bem na pontinha e eu vou começar esfumando as bordas dessa sombra. Troco de pincel e veio com um tom de marrom mais escuro e mais quente, aplicando abaixo desse primeiro tom. Aplico bem a sombra, deixo ficar bem a cor que eu quero. E depois eu retorno com o pincel anterior e eu vou esfumando esse marrom as bordinhas dele, fazendo aquele jogo de degradê. Volto com a paleta da Duda Fernandes e o tom de preto e faço a mesma coisa, só que dessa vez eu vou aplicar o preto na diagonal. E aí eu volto mais uma vez com o pincel anterior, né, com o primeiro pincel que eu apliquei a primeira sombra de transição e eu vou esfumando as bordinhas desse preto.
Agora eu venho com um pincel de cerdas sintéticas bem achatadinho e essa sombra cintilante também da paleta da Duda Fernandes. E eu vou aplicar começando aí no cantinho interno do meu olho, fazendo como se fosse uma meia-lua, um semi-cut crease. Pode parecer difícil, mas vocês vão ver que não é. Essa sombra da Duda Fernandes, ela é bem cremosinha e é fácil de aplicar e trabalhar ela como um cut. E para deixar esse esfumado ainda mais bonito, eu volto com o primeiro tom que a gente aplicou, esfumando aí entre a sombrinha cintilante e o preto, e aí eu vou arrumando as bordinhas para deixar assim perfeito. Hora do delineador, e dessa vez eu vou fazer um delineado mais grosso e infinito. Então depois eu venho com a sombrinha preta dando batidinhas aí no final desse delineado, ele não vai ficar gatinho. E naquele passe de mágicas da edição, bora reproduzir tudo do outro lado e dar um jeito nessas sobrancelhas. Para isso, eu vou usar o meu produtinho da Benefit, a minha pastinha de sobrancelhas. Então eu começo arrumando, escovando ela bem bonitinha e depois eu vou preenchendo como eu já mostrei aqui no canal. Dessa vez eu vou deixar ela um pouquinho mais grossa, só para deixar mais harmônica com o nosso olho. Máscara de cílios da Avon para preparar os nossos cílios para receber os cílios postiços. E os cílios que eu escolhi, obviamente, é um bem mais dramático. Na parte de baixo dos meus olhos, eu venho com a paletinha Sky da Ruby Rose. E aí eu vou começar aplicando essa pastinha que tem no centro para poder fixar as sombras. E depois eu venho com um pincel lápis bem fininho, reparem que ele é bem pequenininho. E aí eu vou aplicar uma sombrinha verde cintilante rente à minha d'água, como se fosse um lápis. E depois eu misturo o tom de verde cintilante mais clarinho que eu apliquei anteriormente na linha d'água e o tom de verde mais escuro. E aí eu vou esfumar, finalizando aí a parte de baixo dos meus olhos. E é claro que eu aplico também bastante máscara de cílio nos meus cílios inferiores. E o batom ficou por conta do Caramelo da Dylos e o Gloss Denise da Bruna Tavares. E a nossa make transformação tá pronta. Comenta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam, qual é a maior dificuldade, principalmente aí na preparação de pele que você tem. E compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você conhece que é louca por uma transformação de make. Não deixa de clicar em gostei, que é muito importante pro crescimento aqui do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!